Olá, em Provérbios 1:23 está escrito assim: Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Hoje a gente vai fazer uma abordagem bíblica sobre os filhos de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Como Deus age através dele, como Deus prepara esses filhos para executarem a sua obra. Em João 1,12 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem mais da vontade de Deus. Esses que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus não nasceram de uma forma natural aqui. Ele está falando aqui do novo nascimento, que ele falou para Nicodemos lá em João 3, que ele diz é necessário nascer de novo, né? E então aqui ele não está falando de um nascimento natural, ele está falando de um nascimento espiritual. Então aqui ele diz que esses que são os filhos de Deus, que ele chama aqui, que são feitos filhos de Deus, são os que creem no seu nome. A gente vê aqui no Novo Testamento muitos textos que mostram Jesus se aproximando de pessoas possessas por demônios. E essas pessoas, o demônio, né, os espíritos malignos que estão atuando através dessas pessoas, gritam ao ver Jesus de longe, né? Filho do Altíssimo, Jesus, Filho do Altíssimo, o que queres conosco? Vieste nos atormentar. Então, esses espíritos, eles reconhecem Jesus quando eles veem Jesus. E lá em Tiago 2,19 está escrito assim, que crês tu que há um só Deus, pois fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. O que eu quero dizer com isso é que quando ele diz aqui que a saber, João 1,12, a saber, os que creem no seu nome, que são feitos filhos de Deus, ele está falando de um crer, de uma fé específica. Ele não está falando de qualquer fé. Ele está falando de uma fé específica. Crer por crer, só de dizer que crê, sem conhecer, sem ter intimidade, sem ter compromisso, é o mesmo que se igualar aos demônios, de certa forma. Por quê? Porque até eles creem e tremem, entendeu? Então, quando os demônios vêm, a gente, no mundo espiritual existe uma hierarquia, um respeito dos demônios. Nenhum demônio tem permissão de tocar a vida de alguém, um espírito imundo. Você percebe na história de Jó que o diabo, o Satã, o adversário, ele vai pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. Então Deus diz que ele pode, Deus dá permissão para ele e Deus diz o que ele pode fazer. Ele não vai simplesmente fazer o que ele quer na vida de Jó. Ele simplesmente faz aquilo que Deus permite que ele faça. Dessa forma, então, em João 1,12, a gente vê que é uma forma diferente de crer que ele fala. Então, se em João 1,12, 13, ele está falando ali de um nascimento, né, que não foi da vontade da carne, não foi da vontade do homem, mas que foi da vontade de Deus, ele está falando de um novo nascimento, ele está falando de um nascimento espiritual. E aqui a gente vai ver alguns textos que confirmam isso e qual é a finalidade desse nascimento, por que Deus quer que seja dessa forma. É isso que a gente vai ver nesse estudo. Então, em Atos 1,8, ele diz assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Então, a finalidade do receber o poder do Espírito Santo é para ser testemunha. Então, em Romanos 8,14,
a gente vai ver uma informação interessante aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Ou seja, aqueles que nasceram lá, aquelas pessoas de João 1, 12, 13, que ele fala, que creem, né, que ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse poder, né, que ele fala lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Para quê? E então sereis minhas testemunhas. Ou seja, é para testemunhar de Deus, testemunhar de Jesus, entendeu? Então, em Romanos 8,14 ele diz que todos os que são guiados por esse Espírito, né, o Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, é interessante isso, por quê? Porque quando Nicodemos procura Jesus à noite para falar com ele lá em João 3, a gente percebe que Nicodemos ele era alguém religioso, alguém que acreditava e temia a Deus. Porém, faltava algo na vida dele que Jesus revela ali, que era o nascer de novo, nascer da água e do Espírito. No meu primeiro vídeo aqui do canal eu falei sobre isso, o nascer da água e do Espírito, né? Que aquele que beber da água que eu lhe der, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse nascimento é um nascimento espiritual. Para que é necessário esse nascimento? Esse nascimento é necessário para que a vontade de Deus seja feita na vida daqueles que creem e através desse agir, dessa operação de Deus na vida da pessoa que crê, essa pessoa se torne testemunha de Deus, né? De Deus, do que Deus fez na vida dela, e através dos dons que Deus derrama através do Espírito, essa pessoa passa a testemunhar através do viver, né? Através da sua própria vida, da sua própria vivência. Então, olha só o que está escrito em Lucas 24:49. Lucas 24:44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregaria arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Esse poder que vem do alto, ele fala lá em João 14, sobre o Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu nem o pode receber. Porque ele diz que estaria com os que crescem, né? Estaria dentro deles, né? Estaria habitando neles, né? Então, aqui a gente vê que ele fala que ele passou aqui. O que tem aqui de lição é que Jesus havia passado 3 anos com eles, ensinando tudo o que aconteceria, entendeu? Todo o propósito de Deus, e no final ele diz que eles seriam revestidos de poder, ou seja, não bastou simplesmente eles conhecerem a palavra, mas que eles teriam que ser revestidos do poder do alto. E a gente vê que lá em Romanos 8,14 é necessário que ele seja guiado por esse Espírito, né, que é o Espírito Santo, para que ele seja uma testemunha. Porque em Atos 1,8 ele fala, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. E aqui em Lucas 24, no versículo 48, ele diz:
vocês são testemunhas destas coisas. Ou seja, não basta conhecer, ele diz aqui. E não basta crer também, que a gente viu que lá em Tiago 2,19 ele diz que até os demônios creem, né? Então existe um novo nascimento, né? um nascimento espiritual para que você saia até mesmo da confusão do mundo, né? O que seria a confusão do mundo? São as várias religiões que misturam o conhecimento de Deus com o conhecimento do mundo, né? A gente vê lá no estudo do Anticristo, né? Que o joio e o trigo, eles estão tão próximos um do outro que Deus fala para não arrancar o joio para que não seja danificado o trigo. Então é tão próxima, se a gente vê a igreja do Anticristo e a igreja de Cristo, tá tão próxima, tá tão perto que você precisa ter esse nascimento aqui, que é ele que vai, né? Olha o que está escrito, por exemplo, em Efésios 1,13, a partir do versículo 11 de Efésios 1. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua verdade, da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aí você vê aqui como é o crer que a Bíblia está falando, né? Como é o crer que Deus fala aqui. Ele fala que nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. E lá em Romanos 10,17 diz, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, que seria o Espírito Santo para que você seja testemunha, não é? Então é preciso, não é crer de qualquer maneira, entendeu? A gente vê aqui que não é crer de qualquer maneira. Existe um compromisso nesse crer. E em Efésios 4,30 ele diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, como ele disse lá em Efésios 1, é o penhor do resgate que vai ter, e aqui que ele chama de dia da redenção. O dia da redenção é da volta de Jesus. Quando Jesus volta, aqueles que estão selados com o Espírito Santo vão ser os que são os salvos, né? E nós vamos ver mais algumas informações sobre o Espírito Santo, qual é a ação dele na nossa vida, o que ele faz na nossa vida para que haja qualidade nos filhos de Deus. Qual é a diferença entre os que são, né, os que receberam esse novo nascimento e os que não receberam esse novo nascimento. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 16. Esse texto é bastante importante, porque ele vai nos mostrar que existe um conhecimento espiritual que é de Deus, não é o conhecimento acadêmico do ser humano, entendeu? Esse conhecimento é um conhecimento especial que é dado só àqueles que recebem o Espírito Santo. Então, olha só, ele diz assim, versículo 9 de 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, né? Sonda todas as coisas, investiga, isso que quer dizer a palavra perscrutar, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conheceu as coisas do ser humano a não ser o seu próprio espírito, o espírito humano que nele está?
Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então aqui, ó, só uma pausa rapidinho aqui. Diz assim, ó, versículo 11. Pois quem conheceu as coisas do ser humano, a não ser o seu próprio Espírito que nele está? Ou seja, conhecimento humano, conhecimento acadêmico, conhecimento da inteligência humana, né? Ele está falando disso aqui. Aí ele diz assim, ó, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, é o Espírito de Deus que revela as coisas de Deus. É por isso que tem que nascer de novo, senão vai ter só conhecimento acadêmico, teologia. Então não basta ter uma inteligência, um conhecimento acadêmico, né, de teologia. Você tem que ter um conhecimento a mais, o conhecimento espiritual. Até porque geralmente a pessoa que sabe muita teologia, ela quer encher de informação, ela quer transmitir a palavra com muita informação e informação desnecessária, entendeu? Não informação objetiva, entendeu? E logo direto ao ponto. A pessoa fica rodeando, vai lá e pega livros extra-bíblicos, né? Comentários e patriarcas e patrística e etc, né? Eu não sou contra nada disso, conhecer isso é até interessante, eu estudo um pouco disso também. Mas o conhecimento objetivo da palavra, quem dá é o Espírito Santo, entendeu? Então a teologia, até a proposta teologia é algo assim, até questionável, porque o que seria teologia? Tel, do grego theos, né? Logia, estudo, né? Teologia, estudo de Deus, estudar Deus. E Deus, ele não é estudado, Deus, ele é revelado através da sua palavra e do seu Espírito, entendeu? Ele não é estudado como na medicina, como em qualquer outra em qualquer outra matéria acadêmica, entendeu? Então Deus, ele se revela àqueles que creem, àqueles que nascem de novo. Então, continuando no versículo 13 de 1 Coríntios, ele diz assim, ó, não, versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito que vem de Deus, ele vai fazer com que nós conheçamos aquilo que Deus nos deu gratuitamente, né? A salvação, a vida eterna. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, né? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, olha só, aqui ele diz que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, porque parece doidice, parece loucura. E é isso, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela olha para tudo isso e diz, isso aí é doidice, isso aí é loucura. Entendeu? É a primeira coisa que ela vai falar. Então é impossível que ela aceite as coisas do Espírito de Deus, a não ser que ela de alguma forma reconheça que ela necessita de Deus, né? E busque a Deus de todo o coração. E aí ele diz aqui, são como loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, não é através do conhecimento humano, não, é através do espiritual. E é por isso que o Espírito, ele é o fundamento, é fundamental. Então, avançando aqui, em João 14:26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, o Espírito Santo ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que ensina. Lembra de Provérbios 1:23? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito e vos farei saber. Ou seja, ele vai ensinar. Vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, aqui ele diz a mesma coisa. Ó. Em João 16, no versículo 13, ele dá uma outra informação interessante aqui, ó. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer. Ou seja, ele vai ser um guia também. Ele ensina e ele é um guia, é porque ele está recebendo de uma fonte maior, que é Deus, que ele fala, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Para que também, isso aqui é um respaldo de Deus. Eu vejo o Espírito Santo como um respaldo de Deus, por quê? Porque o homem ele tem a tendência de gloriar o próprio homem, entendeu? E o homem tem a tendência de se gloriar também. E o Espírito de Deus, ele não dá margem para o homem se gloriar. Por quê? Porque toda a obra está sendo feita pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente pega a história de Atos 8, 26 a 40, a gente percebe que o desenrolar da história foi feito através do Espírito Santo, né? O anjo do Senhor apareceu para Filipe, falou com ele, e o Espírito de Deus deu continuidade ali, se a gente for olhar direitinho. Então, o homem não tem mérito não, não tem mérito de dizer que ganhou almas, que está levando multidões para Deus. O ser humano ele não tem esse mérito, é sempre o Espírito Santo. Então olha só, a capacidade que o Espírito Santo dá àqueles que creem, né? Ensina todas as coisas e os guia a toda a verdade, ou seja, não deixa que seja enganado. Em 1 João 2,27, primeira carta de João 2,27 diz assim: e a unção que dele recebeste, que é o Espírito Santo, né, permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas a sua unção vos ensina sobre todas as coisas e são verdadeiras. Ou seja, a unção, o Espírito Santo, ele ensina aqueles que creem, os verdadeiros filhos de Deus, e ele não tem necessidade que ninguém ensine, mas a própria unção ensina, entendeu? É lógico que isso tem que ter um entendimento profundo, né? Por quê? Porque você vai ter que se dedicar na palavra, você vai ter que estudar. Deus vai te mostrar o que é e o que não é. Ele vai tirar todas as dúvidas, porque isso é algo espiritual, entendeu? É por isso que na Nova Aliança, que fala lá em Jeremias 31, 31 a 34 e Hebreus, que é confirmada lá em Hebreus, repetida, né? Lá em Hebreus 8, 8 a 11, ele diz no versículo 11 de Hebreus, por exemplo, que está repetindo lá em Jeremias, né? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Esse todos aqui, todos me conhecerão, são todos os que receberam Cristo como Senhor da sua vida e se dedicaram. E como a gente viu lá, que o crer não é simplesmente só, eu acredito e pronto. São todos os que se expõem a Deus, expõem ao Espírito, que buscam comunhão com Deus, intimidade, que buscam servir a Deus de alguma forma. Então a gente percebe aqui que ele diz, esses todos que ele diz, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Então, na nova aliança, todos os filhos de Deus que recebem o Espírito de Deus, eles são extremamente capacitados para receber das coisas de Deus, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas. Então, é por isso que ele diz no texto, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Continuando, em Romanos 8, versículo 9 a 11, a gente vai ver mais uma informação bem interessante que complementa aqui tudo que a gente está estudando. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, ele fala assim, ó. Espírito de Deus e Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito. Ele está só usando um termo intercambiável para falar de uma mesma coisa, certo? Então, no versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Justiça é que Jesus, quando você recebe Ele como seu Salvador e tem um novo nascimento, Ele te justifica de todo aquele pecado. Ele toma para si e já não há mais, né, pecado. É por isso que ele diz lá em Romanos 8:1, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito de Deus, ele te limpou de todos os pecados passados, entendeu? Agora você é uma nova criatura em Cristo. Então, ele diz no versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. E aí o Espírito Santo passa a ser vida em você, né? E o corpo, quando ele diz que o corpo está morto, é porque esse corpo é pecaminoso. O corpo ele vai embora e o Espírito vai vivificar no dia de Cristo. Então, esse termo que ele usa aqui, se porém Cristo está em vós, no versículo 10, ele está falando o mesmo termo que Paulo usa lá em Gálatas 2:20, né? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E lá em João 14, ele usa esse mesmo termo quando ele diz assim mesmo, se alguém guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quando ele diz que Cristo está em vós, ele está falando também do Espírito Santo em vós, entendeu? Então é também um termo intercambiável. Agora olha o versículo 11. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha só. Então, aqui ele diz assim mesmo, se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, é a mesma coisa, o Espírito Santo, ele está falando do mesmo Espírito. E ele diz aqui que é através desse Espírito que está em vocês que vocês vão ser vivificados da morte física. Qualquer um, todo mundo vai morrer. Mas a garantia que você vai ser arrancado da sepultura um dia ou transformado, né? Quando Paulo fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, né? Lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Então, aqui ele está falando a mesma coisa, ó. Esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo vivificará também o vosso corpo mortal, né, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, isso aqui é muito importante, receber desse Espírito. E para você receber esse Espírito, você tem que buscar esse Espírito. Você tem que buscar comunhão com Deus, você tem que buscar aproximação com Deus, né? A Bíblia fala lá em Isaías 1, a partir do versículo 15, e em Isaías 59, 1 e 2, que as nossas iniquidades, os nossos pecados voluntários, né, fazem separação entre nós e Deus. Então, quando a gente está numa vida de pecado, uma vida sem comunhão com Deus, uma vida, né, como a gente quer viver, do jeito que a gente quer viver, porque por nós mesmos a gente não quer se aproximar de Deus, né? Então, quando a gente está vivendo essa vida desregrada, Deus não se aproxima da gente. Inclusive fala que ele vira o rosto para as nossas orações. Isso ele está falando aqui para os apóstolos, mas funciona, a mesma regra funciona para todos aqueles que forem submetidos a autoridades ou a qualquer tipo de testemunho que tiver que dar em nome de Deus, entendeu? Então diz assim, quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Entendeu? O Espírito Santo ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Então a gente percebe aqui em Lucas 12, 11 e 12 que
quando a pessoa está preparada, né, que ela conhece a palavra, né, em 2 Timóteo 2,15 ele fala, né, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E Paulo falando isso para Timóteo, ele está dando um conselho para Timóteo para ele conhecer a palavra da verdade. Então, quando você está preparado pela palavra, o Espírito Santo te ensina na mesma hora o que você tem que dizer. Então, em Colossenses 1,26, ele traz, na minha opinião, o código-chave para entender todo o mistério de Deus dentro do ser humano, né? Através da sua igreja. Como é que ele é a chave do conhecimento de tudo, né? Olha como é que ele começa esse texto aqui de Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, aqui ele está dizendo que o mistério ele deu a conhecer aos seus santos, né? Lembra de Apocalipse 1? Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para quem que ele mostrou? Aos seus servos. Então, esse texto de Colossenses 1, ele está falando que deu a conhecer aos seus santos. Então, esse texto de Colossenses 1 é chave para entender todo o mistério de Deus. E qual é esse mistério? Ele diz aqui, Cristo em vós, a esperança da glória. A perfeição está em Cristo. Então, quando Cristo habita no ser humano, ele consegue levar o ser humano à perfeição, né? Muitas pessoas dizem que ninguém é perfeito, né? E realmente é verdade, ninguém é perfeito. Mas aqui ele está dizendo que Cristo em vós pode aperfeiçoar você, entendeu? Da maneira que Deus quer. Em Colossenses 2, 2 e 3, né? De 1 a 3, na verdade, ele diz que em Cristo, em Jesus, né? Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, resumindo, existe as criaturas de Deus, né? E existem os filhos de Deus. A gente lembra que Nicodemos, quando ele se aproximou de Jesus, ele já era um religioso. E ele perguntou para Jesus. Ele chegou perto de Jesus e Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo para que ele se tornasse um filho de Deus, porque a religião não salva, o que salva é o ser filho de Deus, entendeu? Então é preciso conhecer sobre essas coisas. Então é isso, pessoal, por hoje. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua graça, misericórdia e compaixão, a sua providência, o seu Espírito Santo que Ele derrame cada vez mais nas nossas vidas. E considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo Código da Bíblia.